Meus irmãos, nós vivemos em tempos desafiadores. Nunca foi tão necessário e tão difícil também pregar o evangelho entre os jovens, entre adolescentes, no povo em geral, mas jovem e adolescente é bicho triste, né? Tá difícil, pessoal. Olha só, universidades que exalam ceticismo, ambientes de trabalho tomados pelo relativismo, vizinhanças marcadas pelo individualismo, famílias feridas pelo secularismo, que esvazia corações, tem destruído tantos lares. Como então, meus irmãos, proclamar as insondáveis riquezas de Cristo em um mundo tão perturbado como no qual nós vivemos? Como alcançar jovens que correm atrás de prazeres passageiros e ideologias mortas? Como é que a gente faz isso? Como tornar a glória de Deus visível em meio a uma geração que não conhece a verdadeira alegria? A resposta não está em mim, a resposta não está em nós, não está em nossa inteligência, eloquência, estratégias, como eu falei no início com vocês, está na graça de Deus que nos capacita. E é sobre isso que nós iremos falar agora e mais adiante também na segunda parte. Vamos orar de novo? Senhor Deus, aqui estamos nós, jovens, diante de Ti, que Te amam, que têm o Senhor como centro do seu viver, querendo aprender mais, Senhor, sobre ser dependente de Ti, de depender da Tua graça para todas as coisas. Principalmente, Pai, para viver segundo a Tua palavra e levar outros a se prostrarem diante de Ti como Senhor e Salvador de suas vidas. Deus, fale aos nossos corações. Que não saiamos daqui indiferentes ou apáticos diante do chamado que o Senhor deu para cada um de nós, de sermos testemunhas vivas da Tua glória, sermos, Senhor, embaixadores do Teu santo evangelho, em nome de Jesus. Use esse pobre e reve, Senhor, nas Tuas mãos nesse momento para pregar a Tua palavra com poder e autoridade e ousadia. Fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus, que saiamos daqui, Pai, decididos, determinados, em sermos mais usados em Suas mãos pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar sobre algo muito importante nesse primeiro momento, nessa primeira aula. Vai ser algo mais devocional, mais voltar para o nosso coração. E na próxima aula, eu estarei falando sobre algumas estratégias de pessoas dependentes da graça de Deus, capacitados pela graça, para evangelizar na universidade, no trabalho, com os vizinhos e com nossos parentes que ainda não conhecem Jesus. Mas neste momento eu quero falar sobre outra coisa com vocês. Pois nós vivemos, pessoal, num lugar, num ambiente, num mundo, onde a maioria das pessoas vive sem saber qual é o verdadeiro alvo da sua vida. Algumas perseguem o sucesso, outras prazer, outras estabilidade. O complicado é que o mundo se contenta com uma alegria muito superficial, uma alegria muito pobre. Eu não vou dizer que as pessoas que não conheçam Cristo não têm nenhum tipo de alegria. Tem pessoas que se alegram quando o time ganha, tem uns que se alegram quando ganham uma promoção de trabalho, quando chega o 13º, no 5º dia útil, né? Vem uma alegria aí, né? Mas no final do mês a alegria já acabou, porque o dinheiro já foi embora. Numa semana o time ganha, na outra ele já perde, está na zona de rebaixamento, entende? É uma alegria passageira, mas a alegria que nós temos em Cristo é uma alegria eterna, perene, imutável, que ninguém pode nos tomar. É essa alegria que eu e você somos chamados a compartilhar. E isso é através do evangelismo, isso é através de um testemunho pessoal, isso é através de nossas amizades. Então essa é uma missão gloriosa, meus irmãos, e radical, é transformadora. E não pode ser vivida de forma superficial. É preciso morrer para si mesmo. É necessário romper com a cultura egoísta, abraçar o custo do discipulado e se deleitar de fato na supremacia de Cristo. É o meu chamado, é o seu chamado. O problema, meus irmãos, é que nós não conseguimos tornar outras pessoas alegres em Deus se nós mesmos não nos deleitarmos no Senhor. Nós iremos fracassar na nossa missão. Nós não podemos nos alegrar verdadeiramente em Deus, meus irmãos, se nós não formos libertos do pecado, da amargura, do ódio, do rancor, se nós tivermos corações pesados, corações que não sabem perdoar, corações presos em idolatrias, em pecados ocultos que talvez só você conhece. Nós seremos incapazes, meus irmãos, de evangelizar com poder e autoridade. Nós seremos incapazes de levar outros a se alegrarem em Deus, porque de fato você não está se alegrando em Deus. Está faltando alguma coisa para essa alegria ser completa na tua vida.
está estampado no teu rosto que alguma coisa está errada na tua vida. Por isso que não é perceptível a alegria da salvação em nosso coração, na nossa caminhada com Cristo. Eu não estou dizendo que a pessoa não é salva, tá bom? Às vezes a pessoa é salva, mas há coisas no seu coração para ser tratado. E isso tem tirado o poder e a autoridade para fazer a diferença na faculdade, na escola. Está tirando a ousadia para dar um testemunho diante de um mundo mau, diante da oposição, da perseguição. Isso nos tira poder. E eu quero falar sobre isso com vocês, porque, pessoal, não adianta eu falar de estratégias de evangelismo na faculdade, no trabalho, na escola, com amigos e vizinhos, se a minha vida não é uma vida alegre. Que evangelho é esse que eu estou compartilhando? Que poder é esse que eu estou dizendo que é totalmente diferente das outras religiões? Que Deus é esse que eu estou dizendo que é um Deus único, verdadeiro, que transforma vidas? Se não é perceptível em mim. Então é sobre isso que eu quero começar a falar com vocês nessa tarde. Então o perdão, pessoal, é a porta para a alegria em Deus. Nós não podemos tornar outros alegres em Deus se nós não formos pessoas perdoadoras. Quem guarda rancor, amargura, raiva, ira, quem vive com foco nos defeitos alheios, quem não experimentou a graça libertadora do pecado, vive travando a sua vida em si mesmo. Essa é a verdade. Uma vida travada, cara. É uma loucura. Já viu gente assim? Pessoa amargurada. Meu Deus do céu, pior que aquele jornal miserável do Datena, do Balanço Geral. A pessoa só fala desgraça. A pessoa parece aquela página do final lá do Diário Gaúcho, só fala miséria. Por favor. A pessoa nunca tem nada de bom para dizer, e quando compartilha uma coisa, ela veio ao... mas tu viu o que aconteceu com fulano? Ele estava assim, se lascou. A pessoa nunca se alegra. A pessoa sempre murmurando, sempre reclamando com cara de limão azedo. Por favor. A pessoa não consegue ver a beleza da graça de Deus em sua vida. É uma pessoa que não é contente, que não é satisfeita, que não vive a plenitude da graça de Deus. A missão de tornar outros alegres em Deus requer, meus irmãos, um coração leve, um coração limpo, um coração livre, cheio de misericórdia e graça. E um princípio, uma verdade eterna, uma verdade primordial, central do evangelho da graça, do evangelho da alegria, é que nós perdoamos porque fomos perdoados, meus irmãos. Somos chamados a dar aquilo que nós recebemos. Essa é a grande verdade. Então, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, todos os nossos argumentos para viver uma vida amargurada, que não sabe perdoar, uma vida rancorosa, ela cai por terra. Não há fundamento. Você olha para a cruz, ali você vê os seus pecados naquele madeiro, sobre o corpo de Cristo. Todos os teus argumentos para não perdoar alguém caem por terra. Cristo chama eu e você para perdoar pessoas. E o perdão que Ele nos chama a dar para o outro é infinitamente inferior ao perdão que Ele nos deu naquela cruz. Então aí alguém pode dizer, olha, Hebe, tu não conhece a minha história. Tu não conhece a minha infância. Tu não sabe o que aconteceu comigo. Há traumas profundos. Há coisas horríveis. Há machucados terríveis. Como posso perdoar tal coisa? Cristo perdoou o imperdoável naquela cruz. E te chama a perdoar também o teu próximo. Somente assim tu vai ter uma vida de alegria. Uma vida abundante. Uma vida livre do fardo do pecado, meus irmãos. Não há um motivo, e temos aqui um motivo mais profundo também, meus irmãos, para ter um coração perdoador. Nós perdoamos porque o próprio Deus nos é dado. Ele é o bem supremo, Ele é o presente do perdão. Olha que maravilha, a coisa que você recebe quando você é perdoado e quando você perdoa. Quando você abraça realmente Cristo pela fé, você recebe de presente comunhão com Deus, intimidade com Deus, andar com Deus, você se torna filho de Deus, co-herdeiro com Cristo de todas as bênçãos celestiais. Você agora tem comunhão com o Rei dos céus e da terra, com o Criador de todas as coisas. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Escapar do inferno é muito bom. Ter uma consciência limpa é uma maravilha. Dizem que o melhor travesseiro para pegar no sono é uma consciência tranquila. Isso é verdade. Mas nada disso se compara com a alegria de conhecer e desfrutar do próprio Deus. O perdão, meus irmãos, ele remove o obstáculo para essa comunhão. Deus cancelou o nosso pecado com o sangue do Cordeiro, meus irmãos, para trazer de volta você à sua presença. Então, quando nós perdoamos,
É como se estivesse abrindo o caminho para que outros também vejam e se deliciem em Deus e se alegrem em Deus. Quando você abraça Cristo na sua totalidade, quando você rasga seu coração diante de Deus e a sua vida é transformada, o seu coração ele é inundado com essa alegria abundante. E outras pessoas irão ver essa alegria na tua vida. Vão ver você se deliciando em Deus, se satisfazendo em Deus, se contentando em Deus. E isso marcará a vida das outras pessoas também. Vou deixar alguns versículos aqui com vocês. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Esse é o chamado do Senhor. Suportem-se uns aos outros. Tem gente que distorce esse versículo, né? A ideia de suportar, tem que suportar aqui, né, meu irmão, né? O cara é o MP, tem que suportar. Não é essa ideia. É a ideia de ser suporte, de apoiar, levantar, andar junto, ajudar aquela pessoa a se manter em pé, em Cristo. E Ele nos chama a perdoar o outro, assim como Cristo lhe perdoou. O padrão no nosso perdão é o próprio Deus. Olha como isso é sério, pessoal. Como isso é profundo, como isso é tremendo. Não é qualquer perdão que você é chamado para dar. É um perdão divino. E você só consegue dar esse perdão a alguém porque é um perdão que não brota do teu coração. Nós somos capacitados pela graça de Deus a dar esse perdão para o outro, porque nós recebemos esse perdão. É por isso que nós conseguimos viver sem amargura, uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida transformada e cheia de alegria, mesmo tendo um passado de muitas tristezas, de muitas amarguras, de muitos traumas, porque é esse Deus que cura tudo isso naquela cruz, através do perdão do nosso Senhor. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ele nos chama a ser bondosos, perdoando mutuamente. E esse perdoar mutuamente aqui é complicado. Ele simplesmente diz isso, perdoando mutuamente, como Deus nos perdoou. Normalmente quando a gente pensa em perdoar o outro, a gente pensa o seguinte: olha, eu vou perdoar porque ele se arrependeu. Eu vou perdoar porque ele me procurou reconhecer o seu erro. Não é isso que a Bíblia diz. Perdoem mutuamente. E aqui não tem uma condição para perdoar. Então assim, se você errou 1% e o cara errou 99%, é teu dever ir lá e procurar essa pessoa e o perdoar. Mas cara, o maior culpado foi ele, não fui eu. Por que eu tenho que ir lá? Olha, porque ele não é crente, tu é. Tu quer que uma pessoa morta espiritualmente obedeça a palavra de Deus, te procure para te pedir perdão e dizer que errou? Não, é você que tem que tomar essa iniciativa. Então tem relacionamentos que estão quebrados por causa do pecado, há famílias que não se alegram, há famílias que o pessoal não se reúne em Natal, em Ano Novo, em Páscoa há muito tempo, porque estão brigados. E se a parte crente os procurasse para tentar reconciliação, provavelmente a situação tinha sido resolvida, mas a questão do orgulho está envolvida aí. Cristo nos chama a perdoar as pessoas. Isso é muito importante, meus irmãos, não importa o quanto o outro esteja errado. É nosso dever ir lá e ter essa iniciativa. Só que isso mexe com orgulho. A gente, às vezes, até teve alguma experiência ruim. A pessoa abacalhou, pisou na bola, cara nó cego lá e tal. 99,9 errado. Aí você chega e fala assim: olha, eu quero te pedir... você sentou na frente e se lascou, né? Olha, eu quero te pedir perdão. E tal. E a pessoa, eu estava esperando por isso, né? Demorou, né? Mas, cara, tu fez 99% do negócio errado, o cara miserável, vai no chinelão e tal. Mas é o meu dever. Aí tu sai dali meio que frustrado, mas, cara, o teu coração está leve. Um fardo saiu das suas costas. Se ele não deu bola para aquilo que você falou, se ele não se arrependeu, mas você procurou a reconciliação, é o nosso dever. Meus irmãos, isso nos torna pessoas mais alegres. Quem perdoa uma ofensa busca amor. Mas quem insiste na ofensa, afasta o amigo. É como eu estou falando, quantas famílias, meus irmãos, não há alegria. Estão quebradas por falta da restauração, por não querer procurar a reconciliação. Então eu vou dizer uma coisa bem sincera para vocês. É absurdo, é uma coisa assim, nada a ver, uma coisa totalmente desconectada da realidade. Você querer ser um instrumento nas mãos do Redentor, numa faculdade, no teu trabalho, ou com o teu vizinho, se você está brigado com alguém que é da tua família. Não faz o menor sentido. Você quer reconciliar um pecador com Cristo, mas você não procura se reconciliar com outros pecadores que te magoam. É meio estranho. Nós devemos começar por casa. Nós devemos começar pelo nosso coração.
Segunda coisa, a alegria em Deus, a mais profunda de todas as alegrias. Aquele ali é nós quando conhece Jesus. A gente fica uma ovelhinha toda faceira, né? Quando a gente conhece Jesus e é mudado por Ele. É coisa boa demais. Então, por que, meus irmãos, tornar outros alegres em Deus? Porque não existe alegria maior do que conhecer Deus, ser transformado por Deus, por ser perdoado por Deus, por receber uma nova história, uma nova vida, um novo recomeço. E isso acontece em Cristo Jesus. Então, quando você leva alguém até Cristo, você está dando alegria verdadeira e eterna para essa pessoa. Você está dando aquilo que ninguém nesse mundo pode dar para essa pessoa. É algo maravilhoso. Todas as outras alegrias são sombras da verdadeira alegria que nós conquistamos em Deus. Então, qualquer alegria que você teve neste mundo, alegria lícita, santa, bondosa, honrosa, essas alegrias, elas apontam uma alegria maior, são sombras da verdadeira alegria de estar unido a Deus. Deus é o nosso tesouro real. Então, o alvo do perdão, entenda isso, o alvo do perdão, o alvo da criação, o alvo da salvação, da vida eterna, é o próprio Deus. Então, tornar outros alegres em Deus é conduzi-los à fonte da vida eterna. Então isso, deixa eu voltar aqui, depois eu mostro lá. Então, pense nisso, toda a criação, todo o plano da história da redenção, tudo que existe, tudo que Cristo fez na cruz, o alvo é nos tornar verdadeiramente alegres em Deus. Foi para isso que Ele nos criou e nos colocou lá no Éden. Adão e Eva tinham plenitude de comunhão com Deus e viviam uma vida de plenitude e alegria ao andar com Deus. E toda a criação, toda a história da redenção é poder restaurar essa alegria que foi perdida por causa do pecado. Evangelizar é tornar outras pessoas alegres em Deus. E essa alegria, meus irmãos, não é um sentimento fugaz, passageiro, sem fundamento. É a experiência da alma redimida que encontra seu deleite no Criador. É a alegria no Deus misericordioso que não poupou seu próprio Filho numa cruz, para que essa alegria fosse restaurada. É a alegria que não revida com mal, mas ama ser misericordiosa, que se deleita na suprema riqueza da graça de Deus. A alegria em Deus, meus irmãos, é o que transborda o nosso coração em fazer missões. Eu nunca vi alguém fazer missões que não é alegre, que não é satisfeito e contente de Deus. Eu nunca vi. Ele pode até fazer por motivações erradas e equivocadas. Eu já vi, por exemplo, menino fazer evangelismo, entregar folheto, fazer que os evangelistas tinham impacto. Não porque ele era alegre em Deus, satisfeito em Deus. É que tinha as meninas lá, né, cara? Ele queria fazer uma balaca, queria fazer um H com as gurias, né? Então, estava de olho lá nas meninas lá. Não, vou lá, né? Vou marcar a presença, né? Motivação totalmente errada para evangelizar, né? E tudo mais. A gente vê gente fazendo coisas erradas por motivações erradas. Não, vou pregar aqui, eu vou dar meu dízimo porque eu quero ser próspero, né? Não quero que o devorador tire meu dinheiro. Eu quero garantir meu lugar no céu. A nossa motivação é o nosso amor por Deus, a grande obra que Ele fez na nossa vida, e o desejo de ver outras pessoas experimentando a mesma coisa que nós experimentamos em Cristo Jesus. Essa é a grande motivação no nosso coração. Quem é alegre em Deus, meus irmãos, não consegue ficar calado, quer que outros experimentem da mesma alegria e comunhão, e é exatamente essa alegria que nos move a servir, a doar, a amar, a pregar. Essa tem sido a tua mola propulsora? Esse tem movido o teu coração a enfrentar, às vezes, a oposição na faculdade, no trabalho. É esse amor, essa alegria em Deus que muitas vezes te coloca em situações difíceis, pelo simples fato de testemunhar de Cristo em lugares que a melhor coisa é ficar quieto, ficar na tua, e ser indiferente às verdades do Evangelho e o ataque dele. O que te motiva a ser luz do mundo e sal da terra? Pessoal, a terceira coisa, tornar outros alegres em Deus, faz parte do fruto da alegria em Deus. Então, nosso impulso de perdoar, servir, pregar, vem de uma alegria anterior, a alegria que temos em Deus. Se não formos fundamentados, profundamente transformados por essa experiência, faremos tudo por obrigação, por culpa, por aparência. Mas quando somos tomados pela beleza de Deus, queremos que outros também vejam essa beleza.
a beleza do nosso Criador, a santidade do nosso Criador, a majestade, o amor, a graça e a misericórdia do nosso Salvador. Jesus nos enviou, meus irmãos, para fazer discípulos. E em sua essência, ensinar outros a se alegrarem em Deus, acima de todas as coisas. Isso é fazer discípulos. Entenda uma coisa, evangelismo não é apenas uma transferência de conteúdo e informação. Tem gente que pensa que evangelismo é isso. Não. É uma comunicação de prazer eterno. Olha o que diz o apóstolo Paulo: trabalhamos com vocês em favor da sua alegria. Então, meus irmãos, tem gente que pensa que evangelizar é apenas transferir conhecimento. Tem pessoas, por exemplo, que quando vai evangelizar, ele quer ensinar todo o catecismo de Westminster para o cara em meia hora. O cara quer falar sobre os 5 pontos do calvinismo, o cara quer falar de Calvino, quer falar não sei o quê, porque o Armínio... Falei, cara, larga desse negócio. Eu não estou dizendo que isso não é importante. Evangelizar é muito mais que transferência de conhecimento, informações e definições teológicas. Vai além disso. Vai muito além disso. É ensinar outros a se alegrarem em Deus acima de todas as coisas. Obviamente, você ensina outros a se alegrarem em Deus, expondo a verdade do Evangelho. Mas vai com calma. Vai comendo pelas beiradas. Sopa quente come pelas beiradas. Vai assoprando para esfriar. O cara é católico, o cara é espírita, o cara nunca leu uma Bíblia na vida, quer falar de 5 pontos. Se tem crente que não entende esse negócio, quer falar com um cara que nunca leu um versículo. Então tem que ir na manha. Vai mostrando para ele a tua alegria de adorar ao Senhor, de viver na presença de Deus. Vai mostrando para ele na prática o porquê você é assim. Qual é o fundamento da tua fé? Qual é o fundamento da tua alegria? Então, quando você está ensinando uma verdade eterna, você não está simplesmente transferindo uma informação. Você transfere essa informação, esse conhecimento com paixão, com fogo nos olhos, com uma entonação de voz, que a pessoa possa perceber que aquilo ali é o centro do teu viver. Que tu está falando de uma coisa extremamente importante, você está falando de algo eterno. Eu fico doido quando alguma pessoa vai falar de Cristo, vai evangelizar ou vai pregar e você não vê fogo saindo dessa pessoa. E esse fogo tem que ter em nossos corações. Pessoal, ai, presbiteriano, tudo gelado, tudo frio. Onde é que está escrito isso? Já viu as pregações dos puritanos? Já viu os escritos dos caras? Rapaz, nos olhos, os caras eram cheios de poder. Não quero falar de coisas eternas como se estivesse falando de uma coisa comum. Quando o cara fala da série que ele ama, rapaz do céu, tu já começa a pesquisar na hora no teu celular para ver que série é, já salva para assistir em casa depois. Porque fala com tanta paixão, rapaz, não pode perder essa série. Pai, é muito bacana, não sei o que, não sei o que. Daí quando fala de legal lá. Jesus morreu pelos meus pecados. Fala sem convicção. Fala sem paixão. Fala como se estivesse falando sobre qualquer coisa. Tu está falando de coisas eternas. Está falando de algo que mudou a tua vida, o destino da tua alma. Como é que você fala sobre as coisas eternas? Como é que você, como eu coloquei ali no slide, como é que você, não, coloquei no slide nada, coloquei na minha anotação aqui, né? Como é que você faz essa transferência de informação em conteúdo? Já notou que talvez vocês gostem de algumas disciplinas da faculdade ou da escola, quando vocês estavam no ensino médio, fundamental, porque o professor ensinava com paixão? Normalmente, quem faz isso é o professor de história. Ensina com paixão, tu ama história. Daí, vou fazer história. Daí o cara vai olhar, o salário é pouco, né? Daí o cara desiste. Mas ele se apaixona por história. Então tem disciplinas na faculdade e na escola que a gente ama porque o professor ensina com paixão. A mesma coisa quando a gente fala das coisas eternas. Tem que ter paixão, meus irmãos. Tem que ter alegria. Eu já escutei muitos sermões, falando de verdades eternas, um sermão confessional, um sermão bíblico, um sermão reformado, um sermão que não tinha nenhuma heresia, não tinha nenhuma incongruência, não tinha nenhuma imprecisão teológica, mas não tinha poder. Verdades eternas sendo pregadas e as pessoas no banco dormindo, com a mente em Nárnia, porque você não via a paixão no pregador. E às vezes, as pessoas podem estar sentindo a mesma coisa conosco quando a gente fala do Evangelho. Quando a gente fala de Cristo no trabalho, na faculdade ou na escola com nossos parentes. Nós não podemos ser assim. Então, tu tem que transmitir essa paixão, essa alegria. É igual, já viu gente fofoqueira? Pô, gente fofoqueira tem o dom de contar as coisas dos outros, né? Eu vou deixar tu um pouco quieto. A pessoa, ai guria, tu sabe o que aconteceu lá com a fulana?
bem porto-alegrense. Nossa, tu nem imagina, a fulana pegou lá e, nossa, começaram a trocar mensagens ali, rapaz, vai dar um bafafá. E começa a contar um negócio, fica até empolgado. Ai, conta mais desse negócio aí pra mim. Já notou? Daí eu até brinco, né? Eu fico maravilhado quando um fofoqueiro se converte. Porque ele se torna fofoqueiro de Jesus. Daí ele começa a contar da vida de Jesus. Guri, tu tem que saber. Jesus, rapaz, ele encontrou uma mulher no poço lá, a mulher não valia nada, tinha 5 maridos, e a atual não era a dela, e não sei o quê. Conta mais. E ele mudou a vida daquela mulher. Nós somos chamados a contar as palavras de eterna compaixão, pessoal. Com alegria. Com amor. Eu estou insistindo nesse ponto, porque eu vejo que às vezes em nós, presbiterianos, falta um pouco disso. Os nossos irmãos pentecostais têm mais facilidade nessa área, para falar sobre as paixões do Evangelho. E o entendimento que muitos têm sobre o Evangelho é bem menor que o nós temos. Então, cada vez mais conhecimento de Deus você tem, mais moldado por Ele você deveria ser, e mais apaixonado por esse conhecimento você deveria ser também. Então, são coisas para a gente pensar, né? E Paulo, ele diz, trabalhamos com vocês em favor do quê? Da alegria. Paulo se lascava, se arrebentava, foi espancar não sei quantas vezes, quase morreu, porque ele queria o quê? Tornar aquelas pessoas alegres em Cristo Jesus. Portanto, quando pregamos o Evangelho, quando discipulamos, quando perdoamos e servimos, não estamos apenas fazendo boas obras, estamos lutando pela alegria eterna dos outros, estamos apontando para a beleza de Cristo, é isso que nós fazemos. O que mais? Um dilema resolvido, a alegria em Deus é para compartilhar. Tem pessoas que entendem, isso é muito interessante, não sei se alguém já viu isso, tem um dilema falso que precisa ser vencido. Tem pessoas que entendem que nós temos que escolher entre glorificar a Deus ou amar as pessoas. Tem pessoas que acham que não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E esse pensamento é antibíblico. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Ou seja, a nossa alegria glorifica a Deus. E quando buscamos alegremente a alegria dos outros em Deus, estamos glorificando ainda mais a Deus. O que eu estou querendo dizer com esse título aqui? Essa confusão que algumas pessoas fazem. Algumas pessoas acreditam que para tornar outros alegres ou para demonstrar amor por essas pessoas, muitas vezes eu vou ter que não glorificar. Eu vejo isso muito em namoro. Às vezes o pai, a mãe faz vista grossa para os pecados dos filhos por amor ao filho. Tem medo de corrigir o filho do filho, sair de casa, não ter mais comunhão com ele, ou se afastar totalmente da igreja, então vai tolerando alguns pecados, não vai corrigindo. Às vezes, a menina, por amor ao namorado, acaba fazendo coisas que não se deve fazer na época do namoro, vai fazendo concessões, e isso vai afastando a menina ou o menino de Cristo, porque ele pensa, não, mas se eu contrariá-lo, se eu dizer não, esse namoro pode acabar, esse relacionamento não sei o quê, vai ficar chateado comigo, coisa desse tipo, vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Mas isso não é verdade. Nós, quando apontamos para Cristo, quando nós corrigimos, exortamos e até corrigimos as pessoas com o intuito de levá-los até Cristo, para conhecer a verdadeira alegria, nós estamos glorificando a Deus, exaltando a Deus, e nós temos a esperança que um dia essa pessoa possa arrepender dos seus pecados de fato, seja transformado pelo Senhor. E isso muda as pessoas. Olha o que diz a palavra. Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Palavras no nosso Senhor. Então Ele deseja, meus irmãos, que a sua alegria divina invada todo o nosso ser. E mais, Ele nos envia para sermos portadores dessa alegria, para que ela se espalhe. Essa é a nossa missão. Foi por isso que Ele ensinou, foi para isso que Ele pregou o Evangelho. Foi por isso que Ele morreu na cruz, para que a alegria dele esteja em nós, e a alegria dele é perene. Entenda uma coisa. O fundamento da nossa alegria é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Por isso que a nossa alegria ela é ultra circunstancial. Ela está acima das circunstâncias. Então, o cristão, ele consegue fazer algo que dificilmente uma outra pessoa consegue fazer. É conseguir se alegrar mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio ao luto. Nós conseguimos nos alegrar em Deus, mesmo diante dessas adversidades, situações difíceis.
Porque o fundamento é Cristo, da nossa alegria. E ninguém pode nos tirar Cristo. Nem morte, nem fome, nem tristeza, nem luto, nem o diabo, nem Satanás, nem o capiroto. Ninguém pode nos separar do amor de Deus, o fundamento da nossa alegria. É por isso que um dos momentos que o crente mais glorifica a Deus é através da sua alegria em meio à dor. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês do que eu estou dizendo. Ano passado, na calamidade, muitos irmãos lá de Gianópolis, de Canoas, eu acredito que talvez alguns daqui também, perderam seus bens, tiveram suas casas invadidas pelas águas. Alguns irmãos nossos foram dormir, ficaram mais de mês morando lá na igreja de Canoas, outros morando na casa de parentes. Meu pai, a minha madrasta, eles ficaram morando comigo ali em Gianópolis por quase 6 meses. Eles perderam tudo na enchente. Depois que as águas baixaram, a gente foi olhar a casa do meu pai e falei, cara, tá complicado. Mas olha só que interessante, né? Meu pai e a Nilda falaram para mim o seguinte, olha, nós só vamos começar a arrumar a nossa casa depois de a gente terminar o trabalho de assistência aqui em Gianópolis. Então, todo dia não, mas de terça a sexta, a gente entregava, todos esses dias, de terça a sexta, a gente entregava cestas básicas, roupa, água, alimento. Então, o pessoal fazia fila na frente da igreja, a gente fazia essas entregas. Só que a maioria dos irmãos trabalhava, aquela coisa e tal, não tinha como me ajudar. Daí dava só eu e a Thaís. E meu pai e a Nilda decidiram ficar todos aqueles meses ali, morando com a gente, ajudando as pessoas. Quando a gente terminasse de fazer essa ajuda, aí eles iriam voltar para Canoas, para limpar a casa, para arrumar a casa, para poder voltar para a casa deles. Porque eles falaram que a gente quer ajudar outras pessoas que perderam tudo. E o pai orava ali, aconselhava, dava a Bíblia, folhetinho, a Nilda também. Estou dando um exemplo, mas tantos outros irmãos em Canoas, em outras cidades, fizeram a mesma coisa. Então, a pessoa perdeu tudo, mas está ali confortando, animando, encorajando pessoas que também perderam tudo, ou talvez perderam menos que eles. Como é que uma pessoa consegue se alegrar, sem saber quando vai voltar para casa? Meus irmãos, isso é Deus. Isso é Deus. Quantos velórios eu já fui, que as pessoas estavam louvando a Deus no velório, agradecendo pela vida do falecido. A pessoa conseguia se alegrar em meio ao luto, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o filho, mas mesmo naquele contexto, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Como pode uma coisa dessas? Porque Cristo é o fundamento da sua alegria. Cristo, meus irmãos. Então, é algo que mexe ao nosso coração. E é nesse momento que algumas pessoas vão dizer, por que ele é assim? Por que ele não está desesperado? Como é que ele não perdeu o chão dele, mesmo sabendo que está com câncer terminal e talvez em apenas alguns meses de vida? Como é que essa pessoa consegue ser desse jeito? Como é que esse cara lá, toda vez que vai fazer quimioterapia, está evangelizando o médico, o enfermeiro, o porteiro e o segurança do hospital? Como é que ele consegue ser assim? Porque o fundamento da sua alegria é Cristo, os seus olhos são voltados para as coisas do alto, para o reino dos céus. E o desejo dele é ser instrumento na mão do Redentor até o último dia da sua vida. Mesmo em meio à dor, ele quer levar outras pessoas à alegria em Cristo. Que coisa maravilhosa! Que essa alegria possa invadir nosso coração também, meus irmãos. A nossa missão de espalhar a alegria em Deus é um ato de adoração, meus irmãos. A alegria que nasce da visão de um Deus glorioso é contagiante. Quando você entende que o teu Deus é soberano, é glorioso, majestoso, e que tudo que ele faz, lembrando que os seus atributos são imutáveis, e seus atributos é amor, graça, misericórdia, compaixão, fidelidade, justiça, onisciente, onipresente, onipotente. Quando você se lembra disso, você consegue descansar e confiar, mesmo diante do maior caos, da maior calamidade que possa te atingir. Você consegue descansar, confiar e se alegrar nesse Deus. E quando a gente faz isso, meus irmãos, Deus começa a nos usar de maneira muito poderosa. Não importa onde você esteja, não importa o contexto. Isso glorifica a Deus de uma maneira extraordinária. Então, meus irmãos, recusar-se a compartilhar a alegria em Deus é desobediência. Viver para a alegria de outros em Deus é viver para a glória de Deus. Agora, uma coisa muito importante que não pode esquecer é a impossibilidade sobrenatural da missão. Meus irmãos, nós não podemos por nós mesmos tornar alguém alegre.
Não importa o esforço que você faça, você não consegue fazer isso. É uma obra sobrenatural da graça, do poder, da misericórdia, da soberania de Deus. A alegria em Deus, meus irmãos, é fruto do Espírito. É fruto do Espírito. Então, a verdadeira alegria só tem a que são nascidos pelo poder de Deus, que foram regenerados, justificados, transformados, que receberam a cidadania do reino dos céus. Com efeito, vos tornastes imitadores de nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que por meio de muita tribulação, com alegria, de quem? Do Espírito Santo. É uma alegria que vem dele. Meus irmãos, Deus abre os olhos, Deus desperta a fé, Ele revela Cristo, é Ele quem opera no nosso coração, é o próprio Deus. Mas uma coisa importante de entender é que Deus, Ele é totalmente soberano para salvar pessoas, ok? É isso que a nossa confissão de fé diz, nosso catecismo, a nossa doutrina. Deus, Ele é soberano para salvar pessoas. Do começo ao final, a obra é dele. Mas isso não significa que nós somos passivos nesse processo. Há responsabilidade humana. E Deus nos usa como instrumento de suas mãos para pregar o Evangelho, para que o Espírito Santo faça sua obra no coração dessas pessoas que foram eleitas por Deus antes da fundação do mundo. Então isso eu tenho que entender. Como é que funciona isso? Não sei. O fulano explicou uma vez no YouTube. Esquece, está falando bobagem. É algo que nós não sabemos. Esse é o mistério da redenção. É a soberania e responsabilidade humana andando juntas. Como isso funciona? Não sei. Só sei que Deus salva sozinho as pessoas. Mas Deus usa a sua igreja, Deus usa o seu povo. Eu não posso distorcer a soberania de Deus para ser um preguiçoso, para ser um apático, um indiferente, com almas que estão se perdendo e indo para o inferno. Se Deus é soberano, Ele dá um jeito de salvar, Ele vai achar alguém lá para dar um jeito nesse negócio. Não seja assim. Deus irá te pegar. Vai descer, vai dar um tapa na tua orelha. Não receba isso de Deus. Não tenha uma teologia distorcida para justificar os teus pecados por não pregar Cristo para ninguém. Não distorça a soberania de Deus para justificar a tua apatia e a covardia de falar de Cristo na faculdade, na escola, no trabalho ou para quem é que seja. Não distorça a palavra de Deus. É um ato de Deus, soberano. Mas Ele nos usa para que isso aconteça, para que o Espírito Santo aviva aquele coração e dê um coração de carne onde havia um coração de pedra. Ele usa eu e você para isso. Não podemos distorcer as Escrituras. Trabalhamos com vocês em favor da vossa alegria, que a gente já viu antes. Paulo estava na afeição, cara. Se lascando, trabalhando, se puxando, se arrebentando, para que outras pessoas pudessem conhecer o Evangelho e fossem transformadas pelo Evangelho. É o que eu e você somos chamados a fazer. É um trabalho do nosso bom Deus. Outra coisa, em outros textos também, antes de falar desse ponto 6, Jesus disse que suas palavras tinham como alvo a nossa alegria. Então Deus usa nossas vidas, palavras, exemplos, sofrimento, serviço, para levar outros à alegria, como eu estava dando ali um exemplo nas ilustrações. Mas tornar outros alegres em Deus, meus irmãos, é um chamado enorme. Essa missão não é pequena. Como eu falei, ela envolve toda a obra da salvação. A alegria em Deus não é periférica, é o coração da redenção. Então, como eu falei, o plano eterno de Deus, a obra de Cristo na cruz, o novo nascimento, a fé em Cristo, a santificação, a transformação total, tudo isso, meus irmãos, aponta para a alegria em Deus. Tudo isso nos visa dar uma alegria eterna no Senhor. E essa alegria, meus irmãos, essa alegria tem raízes no decreto eterno de Deus, que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, nasce do arrependimento e fé, cresce na santidade, se desdobra na missão. A alegria em Deus é o coração pulsante da vida cristã. Concluindo então, meus irmãos, o que nós devemos fazer? Então, se o alvo da vida é alegremente tornar outros alegres em Deus, então a pergunta é, o que devo fazer? O que eu faço então? Devemos buscar alegria em Deus com todas as nossas forças, devemos perdoar como fomos perdoados, devemos pregar como quem oferece um grande tesouro, algo precioso, especial, único, inestimável, de grande valor, devemos discipular como quem aponta para um banquete, devemos amar como quem já foi amado por Deus. Devemos fazer isso tudo com alegria.
pois essa missão é gloriosa demais para ser feita de cara fechada. Tem gente que entende que o cristianismo é a religião do não faz. É a religião da proibição. A pessoa vira crente, fecha a cara, perde alegria, não vive mais. Vive uma vida monótona, uma vida chata, uma vida apática, uma vida chata. Já ouviram isso? Tem gente que pensa que é assim. Virou crente e perdeu a alegria. A paz do mundo tem alegria. Virou crente e perdeu a alegria. A pessoa fica chata, ranzinza, legalista. É a religião do não pode. E às vezes até no evangelismo a pessoa fala assim, virou crente, não pode beber, não pode fumar, não pode isso, não pode isso, não pode isso. E a pessoa começa a ficar, puxa, que triste, né? Eu também acho tão triste. Eu falei, mas peraí, que negócio é esse, né? Por favor. Mas a pessoa tem que apontar para o outro lado. A religião que faz. Agora você pode adorar a Deus e a tua adoração chega até Deus. Agora você é alegre, você é satisfeito, você é contente, você é transformado. Você consegue se satisfazer com coisas que antes você não se satisfazia. Você tem uma qualidade de vida que antes você não tinha. Os teus olhos brilham quando contempla a criação. Você louva a Deus pelo ar que respira, pela comida que come, pela cama que dorme, pela família que tem, pelo sustento, pela providência de Deus. Você começa a contemplar a criação, a majestade e a obra de Deus de uma forma que você não fazia antes. As escamas dos olhos caíram e você tem uma nova visão da realidade que te cerca. A tua cosmovisão foi transformada, foi mudada. Agora a tua vida está em acordo com a realidade da existência de todas as coisas, porque agora você conhece o Criador de tudo, então a sua vida começa a se encaixar. E você consegue viver uma vida verdadeira, coisa que você não vivia antes. Mas tem pessoas que acreditam que a religião cristã é uma religião que não tem alegria. Isso é muito triste. Não sei se alguém já viu aquele filme muito antigo, né? Em O Nome da Rosa. Alguém já viu esse filme aí? O filme, pessoal, é o seguinte. Tinha uns monges miseráveis lá, da Idade Média. Morreu um monge. Daí chamaram um monge franciscano, que é meio balaqueiro lá e tal, que era bem nessa questão empírica de fazer testes, meio o Sherlock Holmes medieval. Daí ele vai lá com o discípulo dele tentar descobrir o que está acontecendo. E começou a morrer mais outros monges. O pessoal, rapaz, está morrendo muita gente aqui. O que está acontecendo? Daí via que os caras que morriam tinham um dedo roxinho, né? O que descobriram? Que tinha um livro muito antigo, de Aristóteles, falando sobre alegria, sobre coisas assim, né? Sobre alegria, pelo que me lembro. E daí o pessoal começava a ler, os monges pegavam o livro escondido para ler, molhava o dedinho, para ir virando as páginas. Daí tinha veneno nas páginas do livro. E o cara molhava ali, acabava envenenando e morria. E o pessoal que lia o livro começava a rir. Só que tinha um monge miserável lá, que para ele, crente não ri. Monge não pode rir, é pecado. E daí todo mundo que ria, ao ler o livro, ele morria, né? Tem crente que pensa que é assim. Tem pessoas no mundo que pensam que crente não pode rir, não pode ser alegre. E isso é uma inverdade. Nós somos aqueles que se alegram pelo verdadeiro motivo, com o verdadeiro fundamento, uma alegria santa, uma alegria eterna, uma coisa que ninguém pode nos tomar, meus irmãos. O fundamento da nossa alegria é totalmente diferente de qualquer outro. Então a gente vai fazer o nosso intervalo. Pense nessa frase. Está olhando um livro do John Piper e ele conta que na infância, até adolescência, antes de ir para o seminário, na cozinha, na casa da mãe dele, lá da família dele, tinha um quadrinho perto da pia. Então ele sempre estava olhando aquele quadro com essa frase. Isso mexia com ele. E o quadro dizia: somente uma vida, logo passará. Só o que é feito para Cristo durará. Tu não quer jogar fora a tua vida? Viva para Cristo. Não quer perder a tua juventude? Viva para Cristo. Trabalhe para Cristo. Se envolva na obra de Deus, na expansão do reino de Deus. Olhe para as almas que estão se perdendo. Tenha compaixão dessas almas. Trabalhe para a alegria do teu próximo. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos falar com Deus? Para fazer o nosso intervalo? Senhor Deus, Todo-Poderoso, fonte de toda alegria verdadeira. Tu és, Senhor, nosso supremo bem. Tu és o tesouro eterno de nossas almas. Nós nos curvamos, Senhor, diante da Tua majestade neste momento, com nossos corações quebrantados e maravilhados diante da beleza do propósito, Senhor, de nossas vidas em Ti. Ó Deus, como é glorioso, Senhor, saber que fomos chamados não para existirmos em vão, não para desperdiçarmos as nossas vidas com alegrias vazias e transitórias, mas para um alvo eterno e maravilhoso, se alegrar em Ti e tornar outros alegres em Ti, ó Deus. Ó Senhor, nós confessamos neste momento diante do Senhor que muitas vezes
nossos corações buscaram se alegrar em coisas que só nos afastavam de Ti. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe todas as vezes que tivemos prazeres e alegrias que são pecaminosas, depravadas e que fizeram nosso coração se endurecer, se afastar e fazer o Teu Espírito se entristecer. Nos perdoe, Senhor. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Mas também Te agradecemos neste momento, Senhor, pois hoje, ó Deus, pela Tua palavra, nós fomos despertados a buscar a verdadeira alegria no Senhor, buscar as coisas do alto, aquilo que é eterno, aquilo que é imperecível, incorruptível. Tu és a nossa alegria, Tu és o fundamento da nossa satisfação, do nosso contentamento. Louvado seja o Teu nome. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio, pela honra de sermos chamados para ser mensageiros da Tua alegria irresistível. Que possamos, como vasos limpos, Senhor, transbordar da Tua graça para este mundo sedento, Pai, e quebrado. Ó Espírito Santo, incendeia, Senhor, em nossos corações um fogo inextinguível da Tua alegria. Que essa alegria seja tão real, tão profunda, tão irresistível que não conseguimos contê-la, ó Deus. Que ela nos leve a evangelizar com ousadia, a discipular, Senhor, com paixão, a perdoar com misericórdia, a servir com humildade e amar com generosidade, Senhor. Que possamos ver famílias transformadas, vizinhos alcançados, colegas de trabalho impactados, porque ousamos viver e morrer alegremente para tornar outros alegres em Ti. Te agradecemos, Senhor, por esse momento tão maravilhoso de comunhão, de ouvir a Tua santa palavra. Fique conosco no restante, ó Pai, dessa programação. Em nome de Jesus, o Senhor da alegria. Amém. Amém, meus irmãos.